Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada por esta oportunidade, obrigada pela grandeza do teu poder, obrigada pelo teu amor infinito, obrigada pela tua presença, obrigada por te manifestares nesta manhã, Senhor. Obrigada por tudo o que já fizeste até agora, mas o que ainda vais fazer, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada, meu Pai, em nome de Jesus. Queria pedir às irmãs ou irmãos para abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 4. Eu vou ministrar sobre o livro de Apocalipse, ou mais, sobre este capítulo 4 de Apocalipse. Fiquem tranquilos que eu não vou falar sobre arrebatamento, nem segunda vinda de Cristo, se é desta forma, se é daquela forma. Não vou mesmo debruçar sobre isso, porque, do meu ponto de vista, isso não é o mais importante. O mais importante é estarmos na expectativa e a viver uma vida em que possamos dizer: vem, Senhor Jesus, que eu estou pronto para te receber. Isto é que é realmente importante. Então aqui no capítulo 4 de Apocalipse, Apocalipse é considerado o livro da Revelação, é um livro muito simbólico, com muito símbolo. O porquê desta simbologia é que a grandeza de Deus, a majestade de Deus, o brilho de Deus, a glória de Deus é de tal maneira fabulosa que o apóstolo João não conseguia descrever. Então ele usou símbolos que são perceptíveis para nós, são familiares para nós, para nos dar uma sombra da grandeza e da glória do nosso Deus. Então o tema central do livro de Apocalipse é realmente o trono de Deus. É Deus no seu estado normal, que é entronizado 24 horas sobre 24 horas, a ser adorado 24 horas sobre 24 horas. Deus no trono é o tema do livro de Apocalipse. E como Deus não fica sozinho, faz parte deste tema de Apocalipse, faz parte do quê, irmãos? A sua igreja. Nós fazemos parte deste livro de Apocalipse. João tinha acabado de escrever as 7 cartas à igreja. Essas 7 cartas à igreja eram cartas de exortação para a igreja, de encorajamento, de arrependimento. Sabe que levar arrependimento às pessoas faz parte da exortação também. Então ele tinha acabado de escrever as 7 cartas à igreja, não me vou debruçar sobre elas, por uma questão de tempo. E quando tinha tido revelação sobre a igreja, quero vos lembrar que não havia só aquelas 7 igrejas, havia muitas igrejas na Ásia Menor. Ele escolheu 7 para simbolizar ou para representar toda a igreja na Ásia Menor. Depois de ele ter escrito as 7 cartas, ele foi levado ao céu. Em espírito ele foi levado ao céu e teve esta visão. Eu vou passar a ler. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer, depois destas, das 7 cartas que ele tinha escrito. E logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado, aqui eu quero fazer um parênteses, entre a diferença de assentado e sentado. Assentado e sentado não é exatamente a mesma coisa.
Quem trabalha em obras percebe mais disto. Assentar os blocos. Quando nós assentamos um bloco numa parede, ele fica o quê? Fixo. Mas se eu colocar apenas, se eu sentar, eu sento-me numa cadeira, por exemplo, eu levanto-me em qualquer momento. Mas se eu ficar lá assentado na cadeira, quer dizer que vou ficar fixa à cadeira. Então Deus está fixo no seu trono 24 horas por dia. E isto é muito importante para nós sabermos que quando Deus está no trono, e porque Ele está no trono, Ele está no controle de todas as coisas, da minha vida, da sua vida. Por isso, nós não precisamos temer. Ele está connosco. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe aquilo que eu preciso melhor do que eu. Ele sabe aquilo que o irmão e a irmã precisa melhor do que qualquer um de vocês. E Ele promete nos abençoar e suprir todas as nossas necessidades. Então, o que é que nós temos que fazer? É passar tempo no trono, é passar tempo com Ele, e todo o resto nos vai ser acrescentado. Já estou a usar Mateus, eu já dei esta mensagem há alguns meses atrás, em Alvergue, e mudou completamente o espírito da nossa igreja. Eu quero dizer o seguinte: é o espírito de adoração, é o espírito de busca, é o espírito de comunhão, é o espírito de passar tempo no trono. E então esta foi o que veio a mim. Não, tu vais dar aquela mensagem. E então fui buscar. E depois assim, no versículo 3, e o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardónica. E o arco celeste, este arco celeste refere-se ao arco-íris, estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Você pode dizer assim: mas o que é que isto tem a ver connosco? Mas para que é isto agora? Mas eu já vou explicar, sabe? A primeira Bíblia que eu tive foi-me oferecida, foi um cunhado meu que me ofereceu, irmão do meu marido. Alguém ofereceu uma Bíblia e ele não estava interessado naquilo. Ele disse: olha, eu não vou ler isso, porque eu não quero saber disso para nada. Mas a minha cunhada, que é viciada em ler, porque eu lia muito na altura, e esse é o livro grande, de certeza que ela vai se entreter bastante com isso. E então eu vou levar para ela. E foi a primeira Bíblia que eu tive. A primeira Bíblia que eu tive não foi verdadeiramente dada para mim. Foi, mas a pessoa que deram, ele deu-me a mim. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha um hábito, um mau hábito. Sempre que eu lia um livro, eu via sempre as últimas páginas antes de começar a ler o livro. Alguém já fez isso? Olha, muitas mãos. Foi errado para mim. Que eu comecei a ler o livro do Apocalipse e comecei a ver cavalos amarelos, cavalo vermelho, sangue pelo joelho. Não quero nada disto. Então peguei na Bíblia que o meu cunhado me tinha oferecido, pus lá numa despensa que nós tínhamos, na última prateleira de cima, bem lá ao fundo. Também não tive coragem de deitá-la fora, não sei porquê. Mas também não quis ler. E tive ali uns meses. Até que alguém me falou de Jesus e eu fui lá buscar a Bíblia. E foi a minha Bíblia durante muito tempo. Então era um livro que me assustava. Era um livro que eu não tinha interesse nenhum em ler. Era um livro que não gastava tempo a pesquisar, a ler. Pregava sobre várias coisas, mas Apocalipse põe simplesmente de parte. Mas o ano passado, Deus levou-me exatamente para Apocalipse. E eu fiquei tão encantada, sabe? Veja lá quantos anos depois. Muitos anos.
Fiquei tão maravilhada com este livro e descobri que este livro não fala só de arrebatamento, nem da segunda vinda, nem como é que vai ser, nem como... Não, fala de Deus e a sua igreja. Fala de Cristo e a sua igreja. Fala do trono e nós à volta do trono. Que maravilha, não é, irmãos? E do trono saiu relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos por diante e por trás. Vou para o versículo 9. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo o sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Ó irmãos, até aqui a palavra de Deus. É de partir daqui um bocadinho de Deus e um bocadinho da Maria José, está bem? Não, mas até aqui é totalmente a palavra de Deus. Então eu vou tentar explicar de forma a que nós possamos praticar este estar no trono. Então nós vimos que Deus estava sentado no trono. A voz de Deus era como uma trombeta, ou seja, era tão forte, com tanta autoridade, com tanta ousadia, que era como uma trombeta a tocar. Não era uma trombeta. Eu quero lembrar que isto são símbolos. Não é coisa real. O apóstolo João usou símbolos para nos fazer entender aquilo que ele tinha visto. Porque aquilo que ele tinha visto, ele não conseguia explicar, para passar para nós, a não ser desta forma, para nós podermos entender. E depois diz assim o seguinte: e o que estava sentado, a aparência que ele viu de Deus era semelhante à pedra jaspe e sardónica, o arco, a presença daquele que estava sentado no trono. E aqui vamos lembrar outra vez que nunca ninguém viu Deus. Nem o apóstolo João, nesta visão, ele viu o rosto de Deus. Ele viu uma presença que era com um brilho tão grande, com uma glória tão grande, com uma dimensão de beleza e de maravilha que ele não conseguia descrever, senão a compará-lo com pedras preciosas. Foi isso que aconteceu. E ao redor do trono havia 24 anciãos. Ao redor do trono, o que é que estava ao redor do trono, meus irmãos? Ao redor do trono estava a igreja reunida, a igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento, representada por quem? Representada no Novo Testamento pelos 12 discípulos, no Antigo Testamento pelos patriarcas das tribos, das 12 tribos de Israel. Então nós vemos aqui 24 anciãos representando toda a igreja. Eles eram os representantes, aqueles que estão lá a nos representar. Sabe uma coisa? De facto, nós já estamos no céu. Amém. Nós já fazemos parte do céu.
Nós já fazemos parte do trono de Deus. Só que ainda estamos a caminho. Ainda estamos a viver uma realidade física. Porque este corpo não pode estar na dimensão em que Deus está. Este corpo não pode estar, não tem capacidade. Se este corpo chegasse à dimensão onde Deus está, ele seria completamente desfeito pela sua glória. Então, este corpo físico não pode entrar na dimensão da presença de Deus, do trono de Deus, onde Deus está. Tanto o apóstolo João como o apóstolo Paulo, que também foi ao terceiro céu, ele foi o que ele diz, ele até diz, não sei se espírito ou fora do espírito, não sei, sabe, há coisas espirituais que acontecem connosco que nós nem sabemos bem explicá-las, e o trono de Deus era algo assim. Aqui nós podemos ver que há mistério. Há mistério. Irmãos, quando eu ouço o cristão dizer que está tudo explicado, Deus é 2 com mais 12 é igual a 4. Não é bem assim, irmãos. Há mistério na presença de Deus. Há mistério na glória de Deus. Há mistério na unção de Deus. Há mistério na igreja. A gente não sabe explicar, mas há coisas na nossa vida, há coisas na igreja, há coisas que acontecem quando estamos reunidos no nome de Jesus, que é mistério, irmãos. Nós não temos como explicar, não sabemos explicar, não temos capacidade para explicar. É Deus, é misterioso, é o mistério de Deus. Amém. Eu costumo dizer para as pessoas que trabalham mais perto de mim que no dia que Deus não tivesse mistério, não tinha interesse. Perdia o seu brilho, perdia aquela chama que nós queremos saber mais de Deus. Não, há mistério. Há coisas que nós não entendemos. Há coisas que nós não percebemos. Há tanta coisa que nós não entendemos. Por exemplo, nós não entendemos porque é que uma pessoa tão usada no poder do Espírito Santo a curar doentes, morre doente. A gente não sabe explicar. É mistério. Há coisas que nós não sabemos explicar. Eu estou a usar isto, mas há N coisas que nós não sabemos explicar, não há explicação. Então, o apóstolo João, aqui, ele escreveu este capítulo para preparar a igreja, para que a igreja seja uma igreja fiel, para levar a igreja à fidelidade, para levar a igreja a ser uma igreja constante, que não anda ao sabor de qualquer vento de doutrina. Uma igreja que tem os seus pés assentes em Deus, que confia em Deus, que teme a Deus, que tem respeito por Deus. Então, tudo isto não foi escrito de uma forma literal, mas de uma forma simbólica. Então vemos que Deus, ele está no seu trono. O que é o trono de Deus? O trono de Deus é a presença de Deus, irmãos. O trono de Deus é o poder de Deus. É a vida de Deus em nós. Ele vive em nós. O seu trono está em nós. Vire-se para si e diga: o trono de Deus está em mim. É a autoridade de Deus. Porque trono fala de autoridade. Sabe porque é que a rainha da Inglaterra, às vezes, quando, em eventos muito especiais, ela senta-se naquele cadeirão grande que é um trono, simbolizando é um trono? Quando ela se senta ali, está a falar de autoridade, de governo, de soberania. Está a falar disso. E é isso que Deus é. Deus é tudo isso. E sentado no trono, quem é que está lá? O Rei soberano. O Rei que tem todo o poder. O Rei que tem toda a excelência. O Rei que é superior a tudo e a todos. O Rei que
que governa, que continua no trono a governar. Ai, pastora, não parece. Não parece, mas está. Pelo menos é que a Bíblia diz. Aqui em foco está o quê? A glória de Deus. Aquela palavra que nós, evangélicos, conhecemos muito bem, que é aquela palavra chamada Shekinah. Shekinah fala da glória de Deus, da manifestação visível da glória de Deus. Quando nós vemos um milagre acontecer, uma cura acontecer, uma salvação acontecer, fique sabendo que Shekinah está lá. É a manifestação visível da presença de Deus. Diz assim, ele foi arrebatado em espírito. E em espírito ele viu toda esta envolvência. Algo que ele não conseguia descrever. Mas eu vou passar um bocadinho à frente, porque... E outra coisa que o apóstolo João viu é que este trono é estabelecido no coração dos homens. No coração daqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador. No versículo 3, diz que aquele trono estava envolvido em quê? No arco-íris. O arco-íris, para os judeus naquela época, sobretudo para os rabinos, era símbolo da presença de Deus, símbolo da glória de Deus. E este arco-íris é mesmo um arco, tipo uma aliança. Só que nós, nesta parte da terra, vemos só metade. Noutra parte da terra estão a ver a outra metade. E aquilo era o quê? O trono de Deus está envolvido naquele arco-íris para fazer lembrar ao seu povo, fazer lembrar à sua igreja que aquilo que ele prometeu, a aliança que ele fez com o seu povo, de nunca mais destruir a terra com o dilúvio. É Deus envolto naquela aliança, uma aliança que Deus fez com o seu povo. Deus sempre nos faz lembrar de que está conosco. Aquele arco-íris, que é uma aliança, era para nos fazer lembrar de que Ele está sempre conosco. Sempre, sempre, sempre. Independentemente daquilo que possa estar a acontecer. É no versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos. Eu já expliquei estes tronos. Não eram tronos. Nós podemos ver que no original grego a palavra trono fala de poltrona. Ou seja, é um subtrono. Não é igual, exatamente igual ao trono de Deus. Mas são umas poltronas, ficam ali à volta, mas muito chegadinho a Deus. E isto é onde nós um dia vamos estar. Nós já estamos lá representados, mas fisicamente lá estaremos. Faz-nos lembrar isso. Faz-nos lembrar. E lembrar fortemente que o céu está em contínuo louvor e adoração. 24 horas por dia. Às vezes a igreja fica cansada de louvar e adorar meia hora. Isto nunca mais acaba. Então eu quero dizer o seguinte: prepare-se, porque quando estiver no céu, não vai ser meia hora, vai ser 24 horas sobre 24 horas a louvar e a adorar a Deus. A tarefa dos querubins e dos serafins era louvar e adorar a Deus. Outra coisa que nós vemos, e é bom que a igreja saiba, é que louvor e adoração a Deus não é para qualquer pessoa. Louvor e adoração a Deus só brota de pessoas com corações de qualidade. Esses corações de qualidade quais são? Aqueles que foram purificados no sangue do Cordeiro. Não há outra forma. Está bem?
Então vemos que seres elevados é que louvam e adoram a Deus. Olhe para si e diga assim: eu estou nesse patamar do ser elevado, que louva e adora a Deus. Quem é que nos elevou? Cristo. Ele nos elevou. Ele nos elevou à estatura do nosso Deus. E vamos para podermos louvar a Deus. E vemos aqui no versículo 6: e havia diante do trono como mar de vidro. De certeza que há aqui pessoas que se lembram de uma música que nós cantávamos há uns anos atrás. A minha voz não é boa para cantar, mas eu vou tentar, que era assim: Jerusalém, que bonita és, ruas de ouro, mar de cristal. Quem é que se lembra? Muitas mãos. E o que nós acreditávamos é que era literalmente assim. É que as ruas eram mesmo de ouro e havia até pregadores a brincar que diziam assim: basta um bocadinho que caia de uma rua de ouro lá do céu para a terra ficar milionária. Mas eu quero dizer que não é esse ouro, irmãos. Nem esse cristal. É simbólico. Porque para que é que nós queremos um mar de cristal? Para quê? Para nada. Este mar de cristal simboliza o quê? Simboliza duas coisas. Simboliza o poder universal de Deus e simboliza a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é como um mar de cristal. A multidão será tanta, que será como um mar de gente. Já ouviram esta expressão, um mar de gente? Já ouviram? Olha, pastor, estava tanto... Era um mar de pessoas. É isso. É um mar de multidões. E multidões. E multidões. Que ao longo destes séculos têm sido ganhos para Jesus. E que juntamente vamos o glorificar naquele grande dia. Epá, daqui a pouco vocês dizem: sim, pastor, quero morrer já para ir para o céu. Não, dá tempo. É o mar de cristal. É o mar... Veja que a Bíblia aqui até explica bem, não diz que é um mar de cristal. Diz que é um mar como de cristal. Faz toda a diferença, não é? E depois, agora vou saltar um bocadinho. E vemos ainda a glória de Deus, Deus a ser adorado pela sua igreja. E quando... Versículo 9: quando os animais davam glória e honra e ação de graças ao que estava assentado sobre o trono e ao que vive para todo o sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono. Sabe uma coisa? Quando nós vemos a presença de Deus, é a única coisa que nós podemos fazer é nos prostrar diante dele. Não há muitas palavras quando nós somos tocados pela presença de Deus. As palavras passam a ser inúteis, porque não há palavras suficientes para expressar a grandeza e a magnificência de Deus. Não há palavras suficientes. Então nós vemos aqui Deus dizer assim: e os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado e adoravam o que vive. E vive como? Para todo o sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. No versículo 8 diz que havia adoração e não, aquela adoração não parava. A música não parava.
Não só não parava, como não diminuía. E aquilo que eles clamavam era: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de voltar. Este Santo, Santo, Santo está a falar mesmo de santidade. E está a falar desta santidade de Deus. Não uma santidade passiva. Pastor, mas o que é uma santidade passiva? É uma santidade isenta de pecado. Mas está a falar de uma santidade ativa, com manifestação de atos de amor e de bondade. Quer ser conhecido como uma pessoa santa, então manifeste com atos de amor e de bondade. Quando eles estavam a dizer Santo, 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 o Senhor estava a dizer: Tu és perfeito, és completo, não se pode acrescentar nada a ti, a tua beleza é exuberante, a tua grandiosidade é incomparável, não há palavras para nós podermos descrever. A única coisa que nós podemos dizer é que tu és santo, é que tu és perfeito, é que tu és completo. Nada posso fazer para acrescentar a Deus. Deus é suficientemente Deus, não há nada que eu possa fazer para Ele ser mais Deus. Amém. É isso que eles estavam a dizer. Então vimos que, depois disto, eles clamarem Santo, 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 está a falar de um Deus que não tem maldade, que não tem, sabe, uma pessoa que vive em santidade. Nós estamos a caminho disso. Ainda falta um bocado, não é? É um processo. A santidade para este ponto elevado de Deus é um processo. E este processo só vai ficar completo quando nós estivermos mesmo face a face com Deus. Lá com Deus. Pronto, o nosso tempo aqui acabou e agora nós estamos só com Ele. Aí a nossa santidade está completa. Aí somos como Ele. Como a Bíblia diz, assim como Ele é, nós seremos também, não é? E então, esta santidade fala de uma ausência de maldade, fala de uma ausência de ignorância acerca de Deus. Sabe, a ignorância não é uma coisa boa. A ignorância é uma coisa muito má. Por isso é que alguns governantes gostam de pessoas ignorantes. Gostam de ter um país de ignorantes. Porque quanto mais ignorante for o povo, mais eles dominam o povo. Estou-me a fazer perceber. Mas Deus não quer que nós sejamos ignorantes acerca das coisas de Deus. Ele quer que nós saibamos, tenhamos conhecimento de quem Ele é, o Deus maravilhoso que Ele é, para nós podermos ser parecidos com Ele. Ele não quer dominar-nos pela ignorância, pela nossa ignorância. Ele quer, sim, que nós nos elevemos a Ele através do conhecimento e da sabedoria em relação a Deus. Amém? Então vemos que esta santidade é alguém que não tem tendência para o mal. E Deus não tem tendência para o mal. Por isso que eu digo, nós estamos numa caminhada em que a nossa santidade está a ser trabalhada dia após dia para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E nesta caminhada, Deus só quer que não haja maldade nos nossos corações, nem tendência para o mal. Que não sejamos ignorantes, nem cegos em relação às coisas espirituais. Deus quer que nós tenhamos conhecimento dEle, para o podermos imitar, para sermos parecidos com Ele, para podermos fazer as mesmas coisas que Jesus fez, para podermos proclamar as boas novas,
que há chaves do inferno, chaves da morte e do inferno. Sabe o que é? Irmãos, as chaves da morte e do inferno não é uma chave como esta, não. As chaves da morte e do inferno que se tira à morte e ao inferno é a pregação da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Cristo e o Evangelho são uns. A pregação do Evangelho arranca pessoas do inferno, arranca pessoas da morte para a vida eterna. Esta é a chave que Jesus ganhou, tirou o diabo e deu à sua igreja. É a chave da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Cabe a cada um de nós pregar esta palavra. As chaves, meus irmãos, está nas nossas mãos. Nós só temos que usar as chaves que Deus nos deu. Na sua extrema santidade, que não há ninguém mais santo do que Deus. E na sua grandiosa exuberância. Ele tem prazer na adoração dos pecadores. Já viu? Porque nós ainda pecamos, é ou não é? Então a nossa santidade comparada à santidade de Deus está muito aquém. Muito aquém. A sua, a minha, todos. E só um Deus tão santo como o nosso Deus tem a capacidade de nos amar como nos ama e receber a nossa imperfeita adoração e o nosso imperfeito louvor. De corações que ainda pecam, de bocas que ainda pecam, de mentes que ainda pecam, Ele tem prazer em aceitar o nosso louvor e a nossa adoração. Não há Deus mais santo que o nosso, nem há Deus mais glorioso que o nosso Deus. Vamos nos levantar.